Bom, na realidade nós estávamos empenhados aqui no Campeonato Paranaense, que era muito importante porque nós estávamos disputando o tricampeonato. Em Curitiba nunca tinha sido tricampeão. Então o foco nosso era o tricampeonato. Esse era o objetivo do Curitiba. E aí o Curitiba foi convidado para participar do Torneio do Povo, que já tinha algumas edições desse torneio. Duas edições, né? Então o Curitiba foi convidado para participar. E a gente já vinha muito bem nos anos anteriores, inclusive em 1972 o Curitiba foi um dos finalistas do Campeonato Brasileiro. Então, você vê, era um time forte, porque nós tivemos todos os grandes clubes, né? Desclassificar o Flamengo no Maracanã, Internacional em Porto Alegre, Atlético Mineiro em Minas. E aí fomos para a decisão. Aí fomos para a decisão com o Bahia. Em si a gente sabia que estava tudo contra a gente lá. E aí começou o jogo, o Lavinho estava lá e fez o gol, né? O primeiro gol, né, Lavinho, no primeiro tempo. Então, saiu 1-0 nós, eles viraram 2-1. 2-1. Aí eu não estava jogando ainda, aí foi expulso no lance o Hidalgo e o Cláudio foram expulsos. E nós ficamos seria bom ele estar aqui, né? Para explicar, né? Seria bom ele estar aqui para explicar. Você gosta de falar pra caramba, ele se lembra bastante coisa. E é mais novo que a gente, pelo menos. É verdade. É mais novo que você? Mais novo que eu. Então, ele se lembraria mais coisa ainda sobre esse detalhe aí, tá? E até a expulsão dos dois. Ficamos com 9 jogadores. Isso. Aí foi o lance magistral lá. Aí eu estava na reserva, eu e o Dreyer. Isso, você é o gringo. Eu e o gringo. Aí é interessante, quando você falou pro Dreyer, você entra e fica na frente da área, não sai de jeito nenhum e não deixa ninguém passar. O gringo era um cara forte e dava pancada em todo mundo. E o time deles era um time leve. Né? Bons jogadores. Inclusive o Douglas, fiz dupla de área. Alguinhas hoje, o Osni. E o seu Osni tinha 1,5 metros. O Osni, Macurria, também é ídolo no Bahia até hoje, né? Verdade. Quer dizer, é ídolo no Bahia, está lá até hoje em Salvador. E o Douglas também está lá em Salvador, até hoje. Eram pessoas, né? E o fecha. Aí o Tinho entrava sempre, né? Aí o Tinho falou assim para ele, entra lá, Reinaldo. Eu perguntei, mas entra no lugar de quem, seu Tinho? Escolhe um lá e entra. Pô, tá perdido. Vai lá e entra, pô. Nós fazemos jogo com menos 2, né? Vai fazer o quê? Eu falei, bom, então eu fui lá e tirei o meu caso, que era mais ou menos na mesma posição que não ia tirar o zagueiro, mas o zagueiro confiava em mim, pô. Nós convivemos junto ali no banco anunciando. Então, e aí fomos. Aí teve um lance muito interessante, nós estávamos perdendo 2-1. E o Tim falou, olha, vocês ficam fechados e lançam sempre o Zé Roberto que caía para a esquerda. E o Zé vai tentar cruzar na área para o nosso centroavante, que era o Hélio Pires, era a única jogada que nós vamos fazer, de ponta. Né? O Aladim a gente já estava compondo fechado aqui para não tomar mais gol. Para não tomar mais gol. Quem pegar essa bola joga no Zé Roberto para o Zé Roberto cruzar. E num desses lances, né, lançaram o Zé Roberto cruzou. E o Hélio Pires entrou entre a zaga. E quando ele entrou entre a zaga, alguém da arquibancada apitou. A bola dividiu entre ele e o goleiro. Entre ele e o goleiro. Mais que o goleiro. Mais que o goleiro. Aí quando o torcedor apitou lá, a zaga parou. A zaga parou e o goleiro saiu da bola. A bola vinha assim, saiu. O Hélio Pires entrou em caixa. E o juiz foi pro meio do campo. Não tinha apitado nada. Aí olharam lá na arquibancada, acharam agora que o cara jogou o Orlando lá de cima. Devia ter quantas pessoas? Não sei, 60 mil pessoas. É o que cabia no estádio, né? Aí empatamos o jogo. Dali, agora ninguém passa aqui. Entendeu? Não passou no meio do campo. Não passa. A gente só falou, vocês nem vêm aqui.
daqui vocês não vão passar, vocês não vão entrar. Pô, o cara casado. Nós tínhamos o Oberdan que era forte pra cacete, né? Eu não sei se era o Oberdan ou o Pescuma agora. Não, Oberdan. Oberdan. Era o Oberdan. Oberdan tinha ido, o Pescuma já tinha ido para português. Aí o Oberdan não passava. Aí o Dré era uma muralha. Então não iam passar. O Orlando era outra. Não iam, eles eram um time mais fraco ofensivamente. Então eles pararam e foi embora até o final do jogo. Terminou o jogo, para, vibração, estamos no vestiário, fomos pro vestiário. Na banheira. Banheira. Eu estava na banheira. Você estava na banheira? Estava na banheira já. Aí chamaram para ele voltar para jogar mais 9 minutos ou 11 minutos, me recordo. O Bahia pressionou o juiz, dizendo que ele não tinha dado tempo, que o jogo ficou parado por causa das expulsões e tal, foi uma pressão danada, todo mundo pressionando, a gente, né, tivemos que voltar para jogar mais 11 minutos. E aí voltamos, ficamos no mesmo esquemão que não passa ninguém. Aí foi pior ainda, ele te dá de pescoção. Mas o André é magrinho, mas ele estava na medalha. Mas, ó, só vou dar a medalha de vocês. Ele dizia, né? Se vocês chegarem aqui, então a gente segurou o jogo ali até o final e foi a maior festa. Porra, até me emocionei. Até me emocionou. É porque, e a emoção de chegar aqui, né? Naquela época demoramos uma hora, quase 2 horas para chegar do aeroporto aqui. E só tinha Salgado Filho, lembra isso? Salgado Filho, dois lados assim, carro parado. No aeroporto não tinha lugar para aí subimos naquele no bombeiro, né? Aí até chegar aqui, né, viu? Foi uma cidade, foi uma festa da cidade. E realmente foi um título nacional. Ele não é reconhecido ainda, tentaram reconhecer, até o próprio Flamengo queria reconhecer esse título. Mas é um título nacional importantíssimo para o Curitiba. De minha parte, eu sinto que eu fico felicíssimo, né, claro, tá? De ser reconhecido, tá? Eu fico triste de não ser essa época hoje em dia. Vai ter uma ampla divulgação, entendeu? Assim, porque naquela época lá tinha pouco jornais, tinha poucas televisões, né? Mas para a época era uma coisa fora de série. Hoje seria, né? Imagina nós seríamos reconhecidos no mundo inteiro. Título, tem quase certeza, se fosse hoje em dia. Entende? É um negócio que eu sinto, mas reconhecidamente para mim, principalmente quando eu tinha chegado aqui, eu cheguei solteiro, casei um ano seguinte em São Paulo. Hoje tenho 3 filhos nascidos em Curitiba e abracei a cidade como um todo, né, como minha segunda cidade, e eles me receberam maravilhosamente pelo futebol, certo? Hoje sou reconhecido na rua aí, em qualquer lugar que eu vou estar, pelo fato de nós termos feito isso há 30, 40 anos atrás. Isso aí se te enche de ego todo, você vem ver o jogo atualmente aí, tá? Se o time está bem, está tudo bem, tá? Mas se está mal, aí sempre tem aquele torcedor, pô, você podia estar lá, pô, como agora 65 anos, entendeu, Guilherme? Mas aí, entre você se enche de brilho, tá? Não ganhamos dinheiro, mas pelo menos isso aí dá, né? Nós vamos levar pro resto da vida, como o Ronaldo falou, a gente fica até emocionado de falar. Não é verdade? É isso aí. A gente era uma família. Atrasava, não sei se hoje em dia não acontece, mas atrasava pagamento. Mas nós entrávamos em campo como se tivesse com dinheiro em dia, com o ordenado em dia, é verdade? E por quê? Pela hombridade que tinha a nossa diretoria na época, como tem a hombridade até hoje. A gente sabia porque o recurso era muito difícil, certo? Não tinha dinheiro, nós não tínhamos estrutura, né? Claro. Na realidade a gente... E realmente, às vezes, pelo bicho, nós ganhávamos, uma vez um bicho era mais que o nosso ordenado, né? Aí você ganha 2, 3 jogos, é difícil perder, os bichos estavam sempre em dia, quer dizer que você nem ganhava o ordenado. Quando você ia ver, já tinha passado, tá? Na verdade, esse time já vinha... Começou em 70, apesar de a gente perder o campeonato. Começou a se montar em 70, por exemplo. Foi 71, que nós ganhamos do Santos aqui, com o Pelé e tudo.
Não do Santos aqui, né? Ganhamos 1 a 0 aqui. O Curitiba já vinha e foi montando um time, foi montando uma família. Porque na realidade nós éramos todos casados, a maioria tinha filho, né? Nós concentrávamos numa casa chamada Casa da Júlia, né? Essa casa, Vanderlei. A mãe do Cláudio Marques é que fazia comida para nós na concentração, ela morava lá, os pais dele moravam na concentração, né? Então era realmente, a gente não tinha briga, né? Não tinha briga, assim, não tínhamos briga. Não existia. Era um ambiente. Estava no banco, torcia porque estava jogando, que saía, torcia para aquele que tinha entrado. Era uma coisa maravilhosa. Então, você vê, nós éramos vizinhos, né? Eu morava no centro cívico, nós morávamos, eu num prédio, ele no prédio do lado. Papa João 23, 21. Lembro que se fosse hoje. Quase atrás da prefeitura, do lado da prefeitura. Então, e aí o filho dele nasceu junto com a minha filha. Então, um dia a minha esposa fazia papinha lá, levava para o filho dele tomar, no outro dia a esposa dele fazia. Então, você vê qual era o comprometimento entre a gente era maravilhoso, tá? Aí de vez em quando eu vinha aqui nos casos Zé Roberto, que morava aqui do lado do campo aqui, né, perto da Polícia Federal aqui, que morava aqui no apartamento, a gente vinha também, e Ladel, e aí se juntava tudo. Para tomar uma cervejinha também, realmente não era de ferro, né? Renaldinho não bebia como bebe até hoje, mas a gente eu cheguei aqui e não bebia, né? Agora vinho. Aí o Krieger me ensinou a beber. Foi o Krieger. Ali na rua São Francisco, e o bar São Francisco, a gente reunia o pessoal. Que também era o seguinte, o nosso time era o seguinte, nós saímos daqui, às vezes íamos todos para o bar São Francisco, e lá a gente resolvia a parada. Então era assim, ó, os problemas que nós tivemos dentro do campo, saímos nós daqui do campo e íamos todos para lá para resolver. O que a gente tinha dado errado, né? Os problemas que a gente fez. Então nós saímos daqui, vamos tomar cerveja, vai ir todo mundo lá, tomava cerveja e cada um falava o que tinha que falar para o outro. No final saía todo mundo abraçado e vamos embora. Facilitava para o treinador no outro dia do treinamento. Não tem problema nenhum, tá tudo resolvido, entendeu? E era assim que a gente tocava o bar. Era como um pai, né? Santinho era como um pai. Eu tive a felicidade de pegá-lo, eu ainda juvenil, ele treinador do Bangu, Rio de Janeiro, e profissional. Mas do infantil até o profissional, todo mundo gostava daquele velho. Espetacular, tá? Aí passei para São Paulo, joguei em São Paulo 3 anos, depois vim encontrá-lo aqui no Curitiba. Mas com a mesma alegria, tá? Com a mesma tranquilidade, tá? Jogava baralho junto com a gente, bebia junto com a gente, não assintosamente, de vez em quando, tá? Ele gostava muito de vinho chileno, né? E gostava do baralhinho. Às vezes ele, se pudesse, ele tinha acordado às 4 horas da manhã. Ele dizia que ele vivesse 60 anos se ele dormisse, como normalmente é 8 horas, 12 horas, ele ia viver só a metade. Ele preferia dormir poucas horas para viver muito. Por isso que ele dormia 3 horas da manhã e acordava às 6. Era a tese dele, né? Mas aí, para nós jogar futebol, não dava isso, né? Ele falava na brincadeira, mas ele levou essa vida aí. Ele fez isso aí. Eu também tive a oportunidade, que ele era técnico do Fluminense, e eu estava nessa época no juvenil do Fluminense, né? Também tive a oportunidade de pegá-lo como treinador do profissional. Depois a gente se encontrou aqui também, né? E ele era o estrategista, né? Que chamava estrategista. Né? E ele não dormia, no dia véspera do jogo ele não dormia. Ele ficava bolando o que ele ia fazer, analisando o adversário, o que a gente poderia fazer de diferente. E ele mudava, né? E gozado que na época, hoje em dia, o tabuleiro é como um negócio que... O nosso era de imã. Tinha uma plaquinha e botava os jogadores no imã. Isso, mas muitas vezes era tampinha de cerveja, tampinha, entendeu? Ele fazia o esquema. Cerveja, tampinha de cerveja. E ele tinha mania de dizer o seguinte para nós, assim, olha, vocês não se preocupem. Jogador só tem um, é o Pelé, o resto é tudo japonês. Ele dizia, né? Então não... Porque nós pegávamos aquela academia do Palmeiras com a Ademir da Guia, né? Leivinha, César. Luiz Pereira.
Muito bom. E a gente chegava lá, ganhamos o Palmeiras Tranquilo. na tática. Outras, nós tivemos grandes vitórias, independente do Torneio do Povo, que é um marco, né? Mas ele montava o time, em cada jogo ele analisava, ele não dormia, acho que ficava bolando. O time jogava, no primeiro tempo jogava sem um jeito, e no segundo tempo, pelo adversário, pelo decorrer do jogo, pelo adversário, ele mudava. Mudava estrategicamente, né? Por isso que eu tinha o nome de estrategista. Mas ele era espetacular, ele sabia mexer mesmo. E ele era muito engraçado, que ele tinha umas frases assim, e os repórteres até não gostavam muito dele, né? Porque ele perguntava assim para ele: seu time, como é que vai entrar o time hoje? Ele falou, como sempre, um atrás do outro, subindo. Calção, chuteira, meia. Esse bonito dos caras, né? Aí ele chegava no jogo, assim, durante o jogo, o repórter chegava e falava: como é que o senhor está vendo o jogo? Pô, mas eu estou vendo o jogo bem, aqui estou sentado aqui no lugar privilegiado, estou vendo bem o jogo, aqui não tem problema nenhum. Na época os repórteres levavam tudo pra brincadeira. Se hoje em dia está preso. Se hoje, coitado do treinador, está bom se falasse esse negócio. Pegar time nenhum. Se hoje em dia.